Conteúdo livre para todos os públicos. Olá! Hoje no nosso programa a gente tem trilha da dica sobre networking. E aproveitando o trilha, a gente fala sobre esse assunto no nosso programa com a Silvia Osso, que é palestrante, mentora, especialista em desenvolvimento de pessoas. Então não sai daí porque o nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, pelos recados que a gente sempre recebe através das redes sociais. Eu te espero sempre nas redes sociais da nossa emissora. Nós temos Instagram, Facebook, canal do YouTube. Aliás, o nosso canal, todas as redes estão passando aí para você. O nosso canal é o Hit TV. Através dele, você pode acompanhar a nossa programação em tempo real e também, a qualquer momento, assistir todos os programas que já foram ao ar. Você pode assistir aquele programa que você gostou muito ou encontrar um programa que você perdeu. Ali na pesquisa, você coloca nosso programa, o programa que você procura com o tema ou com a data em que ele foi ao ar, tá bom? Mais uma maneira da gente ficar aí conectado o tempo todo. E eu te espero também no meu Instagram, @JaqueStefano. Por ali tem sempre uma palavra para edificar a sua vida e você acompanha um pouquinho do meu dia a dia, dos bastidores, do programa ao vivo, da minha maternidade. É mais um jeito da gente também ficar aí bem pertinho, não só durante o programa, mas fora do horário do programa também. Enquanto o programa acontece, hoje a gente vai falar sobre networking. Se você tem dúvidas sobre esse assunto ou quer fazer a sua colocação, dividir com a gente a sua experiência, o nosso WhatsApp é o 0 operadora 11 3337 5886. Envie a sua pergunta ao vivo para nós. Para a gente falar sobre networking, hoje eu recebo a Silvia Osso, que é palestrante, mentora, especialista em desenvolvimento de pessoas. Que saudade, Silvia! Seja muito bem-vinda, viu? Para você de novo. É sempre um prazer estar aqui. O prazer é nosso em te receber aqui, Silvia, falando sobre um assunto muito importante. Aliás, entender o que é networking, que às vezes a gente fala de networking e as pessoas pensam, é o número de seguidores que eu tenho no Facebook, é quem me acompanha ali no LinkedIn, será que é isso? Eu tenho muitas perguntas para te fazer, mas antes da gente começar, Silvia, eu vou te convidar para assistir junto comigo o quadro Trilha da Dica, que hoje fala sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá, vamos começar assistindo o quadro Trilha da Dica de hoje. Rodou. Network é a habilidade de criar conexões. Seja no âmbito profissional ou pessoal, ele é baseado em relações de troca. Trata-se da atividade de impulsionar uma rede de contatos, aumentar a visibilidade profissional ou tornar mais conhecida uma marca ou ideia. Estudos afirmam que você precisa conhecer apenas 6 pessoas para se conectar com o mundo inteiro. E são nessas conexões que nascem novas amizades, novos empregos e grandes oportunidades de negócios. E nós vamos conhecer uma confraria de mulheres para entender melhor como funciona isso na prática. Networking, pela vida inteira a gente conhece como faça relacionamento e conheça pessoas dentro do ambiente de trabalho, porque você pode precisar delas em algum momento. Tem uma confusão muito grande que as pessoas tratam networking como uma moeda de troca, como uma relação transacional. Eu faço algo, você entrega algo. O que você tem para oferecer? E eu não vejo networking dessa forma. Na verdade, para mim, o que acontece é a conexão. Então eu me conecto com você, eu faço o melhor que eu posso por você e naturalmente eu gero em você um sentimento de recompensa. Pensa na sua vida como um todo. Qualquer pessoa que te trata bem, o que você quer devolver para ela? Algo melhor. Qualquer pessoa que você encontra e de alguma maneira ela te surpreende, ela vem com um chocolate no meio do dia que você não estava esperando. Ela fez algo tão inusitado e ela se conectou às vezes ali com o momento que você estava um pouco triste, ela percebeu que você precisava de um acolhimento e ela não estava fazendo networking com você, ela estava fazendo uma conexão. Ela te entregou algo que foi especial e o que ela gera em você? O sentimento de eu preciso fazer algo por ela. Conexão, para mim, ela vem acima do networking. Então, é muito legal quando eu me conecto e tenho ali uma série de pessoas incríveis que eu conheço, mas muito antes de saber quem são elas,
profissionalmente, materialmente, eu consiga entender qual é a essência delas. Construindo Conexões surgiu de uma maneira muito espontânea, que foi através de uma moça que me marcou no Instagram, de um restaurante muito legal, e era fim da pandemia, e eu queria organizar ali com as minhas amigas, tipo um reencontro. Aí eu falei pra ela, olha, não tem próximo. Ela falou, mas por que você não marca? Aí eu falei, nossa, verdade, né? Eu também podia fazer um encontro mensal para que a gente pudesse ir conhecendo mais mulheres. Aí convidei outras amigas. E aí dentro desse momento, ao invés da gente ir lá só para ter uma conversa aleatória, eu comecei a colocar temas e rodas de conversas exclusivas para a pessoa conversar. Então, a pessoa saía de lá com um aprendizado. E aí, nesse momento de aprender algo novo, ela acabava conhecendo quem estava do lado dela, a história de uma mulher, a necessidade de outra, que esses encontros foram gerando para essas mulheres. A oportunidade delas conhecerem novas pessoas. Então, começou a gerar uma rede de apoio mesmo, com uma sinergia muito legal. E as pessoas me ajudaram a regar isso com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, com muita sororidade. Então, acho que tem muito isso de ajudar, de apoiar, de cuidar. Eu vi histórias lindas, assim, dentro do grupo, de mulheres que tiveram suas vidas transformadas, assim. Que o evento, ele é só um marco de um momento, mas o que acontece entre um evento e outro, de encontros, cafés, almoços, ligações de vídeo, que a pessoa vai gerando essa conexão, é algo muito profundo, assim. Tem histórias que são bem marcantes para mim. Agora, falando de expectativa para um ano, eu tô super ansiosa, eu não vejo a hora de chegar o dia, assim, meu coração tá batendo muito forte, até porque eu não imaginava que a gente ia chegar até aqui, eu não imaginava que tantas conexões, tantas histórias bonitas e tantas histórias emocionantes iam acontecer ao longo desse tempo, então é um sentimento, assim, de realização misturado com surpresa, misturado com alegria, com transformação, porque eu acho que eu vi muitas transformações acontecerem, muitas pessoas crescerem dentro desse evento, dentro desse grupo. Eu faço parte delas, né? Crescimento como ser humano mesmo. Inclusive, eu quero convidar você para nossa festa de um ano. Vem comigo agora e veja tudo que vai acontecer. Quando você tem essa conexão humana com as pessoas, o network ele sempre te dá um resultado. Aqui no grupo eu tive a oportunidade de criar várias conexões e fazer vários networks e conseguir fazer várias captações, porque foi uma conexão de CPF, de seres humanos, não só de CNPJ. Olha, eu estou aqui desde o início, literalmente mulheres que dão apoio para outras mulheres. Num determinado momento, uma pessoa estava passando por uma fase difícil na empresa no qual eu estava. E uma das mulheres divulgou uma vaga no qual ela estava buscando uma indicação para um amigo, que é na área no qual eu trabalho. De uma forma despretensiosa, eu a chamei no particular, nós conversamos, eu divulguei meu currículo e consegui essa realocação.
foi tudo pelo movimento, por toda a conexão que a gente constrói dentro desse grupo. Eu vinha num processo pessoal de muitas perdas e foi uma lição de casa da minha terapeuta. Ela falou, você precisa achar um lugar que você não vai ser mãe e nem filha. Fui com medo e foi a melhor coisa que eu podia fazer. Assim, hoje esse grupo de mulheres, eles fizeram parte de uma rede de apoio. Então eu tive profissionais que me ajudaram num processo de reconquistar a minha melhor versão. Minha primeira vez está sendo incrível. Mais do que conexões, são conexões humanizadas. É o sentir que é aflorado, é de fato se conectar de forma não artificial, não momentânea e mais do que isso, construir uma conexão que vai se perpetuar, vai crescer, vai se desenvolver. E a partir do sentir, a gente muda o nosso querer. Em tempos onde quase tudo é virtual, tá aí a importância de se conectar com pessoas da vida real. Afinal, a vida é agora. É isso aí. Enquanto o trilha acontecia, a Silvia me contou algo aqui que participava da primeira confraria há mais de 30 anos, é isso? Isso, um amigo montou uma confraria, chamava Confraria de RH, baseado nessa ferramenta que é o networking. E os profissionais de recursos humanos de São Paulo começaram a se reunir. Era muito interessante porque havia essa troca, essa conexão, a possibilidade das pessoas se mostrarem, etc. e tal. Muitas pessoas que hoje são craques no mercado saíram dessa confraria. Então, você vê que o mundo é cíclico, Jaque. Verdade. Né? Você vai vendo que várias coisas assim, elas vão vindo cada vez melhor, com melhor qualidade, etc. e tal. Mas é uma ferramenta que agora é imprescindível que as pessoas tenham. Agora, Sil, aproveitando até o que você acaba de falar, me faz pensar também que às vezes a gente quer criar coisas muito mirabolantes e existe aquele arroz com feijão que dá tão certo que a gente pode até incrementar, mas que é um básico que dá tão certo. E quando a gente fala de networking, eu não sei o que as novas gerações estão achando que é, se é só o mundo virtual e tal, mas esse tete-a-tete, essa conexão até que foi dita na matéria, como você vê o network? Conta pra nós. Depois da pandemia, ele passa a ser quase imprescindível. A gente tem dois times. A geração dos mais jovens, que não tem a possibilidade, ou que tem muita dificuldade em conversar olhando no olho. Porque a gente olha direto no celular, a gente manda o WhatsApp, a gente conversa, sempre através de uma ferramenta. Então, o networking passa a ser imprescindível, porque é um momento onde as pessoas estão aprendendo novamente a se conectar. E o futuro é 70% de automação e 30% de gente humanizada. E esses 30% terão um valor enorme, o que significa que está aqui o networking, o sucesso está aqui. Na verdade, networking devia ser ensinado quase que nas crianças do 1º grau. Por quê? Os pais dos amigos poderão um dia serem conectados para algum auxílio, alguma orientação, tanto pessoal quanto profissional. Os seus colegas de escola serão seus pares no futuro. E hoje o pessoal esqueceu disso. Eu posso ter 1 milhão de seguidores, mas na hora que eu olho quem efetivamente tem uma conexão comigo e que há uma troca, que há uma gentileza, que há um carinho, uma afetividade, às vezes eu tenho 1 milhão de seguidores e tenho 10. Então, na verdade, o número, ele serve muitas vezes comercialmente, etc. e tal. Mas networking é muito mais do que se relacionar. Ele tem toda uma carga emocional, afetiva, de gentileza, de troca e assim por diante. Agora, Silvia, eu acho que essa pergunta talvez não seja tão fácil de responder, mas eu vou te fazer. O que nos conecta? Conforme eu fui assistindo a matéria, eu fui pensando, por exemplo, na minha equipe, nas pessoas que trabalham comigo, e me fez lembrar de vários momentos, daquele chocolatinho que eu ganho, daquele café que trazem pra mim, daquele dia que às vezes alguém entra ali na maquiagem, né, João? Eu falo, eu queria tanto um doce hoje, alguém vai lá e compra um chocolatinho. Às vezes está acontecendo alguma coisa aqui no ambiente e a Amandinha só olha, a gente se olha e a gente já sabe tudo. São algumas conexões, às vezes eu tô desconfortável com alguma coisa, o Ronaldo, não falei nada, eu só tô aqui, ó. O Ronaldo fala assim no meu ponto, o que aconteceu? O que você está precisando? E são conexões de gente, são conexões de pessoas.
O que conecta a gente às pessoas? Afetividade, gentileza, estas coisas são, na verdade, o foco principal. A gente nem percebe, né? Quando você faz um encontro profissional, você está ali vivendo, entre aspas, um papel. Mas aqueles que já têm em si uma dose de humanidade, uma dose de gentileza, tudo aquilo se conecta. Primeira vez que eu vim gravar o seu programa, eu vim e gravei. A gente pode gravar vários programas, virar as costas e ir embora, agradecer e tudo bem. O que nos conectou? A sua gentileza, o fato de conversarmos um pouco, a sua equipe me receber, etc. e tal. Então, o networking, ele sempre pressupõe que existe também, não é intencional, mas existe uma carga afetiva, comportamental, que gera uma conexão que fica para sempre. Tá? É uma marca Perfeito. que fica para sempre. Eu posso não te encontrar e posso assistir os seus programas. Eu posso vê-la e dizer, nossa, eu conheço essa pessoa, ela tem estas qualidades e assim por diante. Nos encontramos num ambiente que não eram tantos profissionais ou tantas pessoas e aquilo houve uma marca. O networking, ele sempre pressupõe que seja um grupo, tá? Para que haja esta afinidade, para que isto possa aumentar a possibilidade das conexões, para que ela possa crescer mais. É quase como se fosse um exercício. Perfeito. Nós duas começamos, aí a Amanda entra junto e quando vê, nós estamos num grupo nos ajudando, ajudando outras pessoas, divulgando informações, trocando conexões permanentemente. Silvia, aproveitando a sua fala, entender o que a gente deve fazer de maneira natural e o que a gente deve fazer de maneira proposital, pensando então no mercado de trabalho. Você falou uma coisa que é verdade, eu recebo aqui todos os dias, praticamente 2 convidados por dia, 16 anos. Existem convidados que me marcam muitíssimo, então a gente estava sem se ver há algum tempo, né? Acho que até alguns anos. E aí eu estava assim pro Ronaldo, e a Silvia, gente, vou contar um segredo para vocês, a Silvia não tem WhatsApp, tá? Então eu estava assim, acha a Silvia, encontra a Silvia, vamos encontrar a Silvia, eu sei que ela tá aí no Instagram. E o Ronaldo atrás, por quê? Para falar sobre esse assunto, a primeira pessoa que vem na nossa mente é a Silvia. Por quê? Porque rola mesmo essa conexão, que aconteceu provavelmente de maneira absolutamente natural entre a gente. Agora, e quando a gente está falando do mercado de trabalho e a gente precisa disso, dá para fazer de maneira proposital também? Também é interessante, porque networking começou como uma ferramenta de aproximação, tá? Então, se você voltar lá atrás, antes de todas as mídias, você lembra que você pelo menos 2 vezes por ano fazia algumas coisas com seus amigos, seus parentes, etc e tal, que era cumprimentar pelo Natal e cumprimentar ou pela Páscoa ou pelo aniversário, etc e tal. Na verdade, uma parte era, digamos, afetiva e outra parte era intencional, tá? Se um dia eu procurasse você, a primeira coisa que viria à sua cabeça é assim, nossa, todo ano a Silvia me manda parabéns, todo ano ela me manda Feliz Natal, como ela é gentil ou como ela é carinhosa. Ou o contrário, né? Nem me deu parabéns, tá me pedindo favor agora, né? Então, a ferramenta, ela começou partindo do pressuposto de que eu faço algumas coisas que supostamente são intencionais, que não é para você me devolver, é para você se lembrar, para evocar alguma emoção positiva. Perfeito. Se eu fico com aquela emoção, o próximo momento ele vai existindo. Então, profissionalmente, é aquela história. A gente tem o tempo inteiro que está conectado com todo mundo que trabalha com a gente. E, na verdade, hoje em dia, as pessoas não têm. A gente tem o grupo lá do WhatsApp, tem um monte de coisa. Mas quando você pergunta efetivamente desse time, quem você lembra que pode te ajudar num momento sério, você está com um problema qualquer, você às vezes lembra de 2 ou 3. E hoje, o pessoal lembra dos familiares. Verdade. Né? Precisa abrir esse leque, porque os seus pares de trabalho, eles também estarão em outros lugares, às vezes já foram promovidos, foram para outros locais, e eles vieram trabalhar e podem te acolher num outro lugar. Então, Perfeito. Esse tipo de relação, ela é importante e ela é incentivada. E hoje, se você perguntar, para quantas pessoas você manda parabéns? Para quantas pessoas você manda? Nos comunicamos tanto e para quantos nós desejamos Feliz Natal? Aumentamos as possibilidades e os canais e pioramos a qualidade. O networking pressupõe qualidade.
Então a gente aumentou os canais, mas talvez se faça menos lembrado do que antigamente, com 2 ligações por ano, né? Efetivamente. Agora, Silvia, vamos entender, dentro disso tudo que a gente fala, já eu quero andar um pouco pelas gerações, tá? Mas vamos entender, vamos para as redes sociais, vamos para o Facebook, especificamente para o LinkedIn. Qual que é a relação dessas redes com o networking? Também não dá para a gente fingir que não tem relação com o networking, porque pode ter sim, né? Sim. O LinkedIn, na verdade, ele é um grande networking. Ele é uma grande propiciadora de que a gente possa estabelecer um networking. Então, algumas vezes você vê um profissional da sua área, uma pessoa que você admira, etc. e tal, e que você passa a seguir. Agora, seguir significa que eu estou seguindo você. Eu tenho que me comunicar com você. Então, não é só seguir. A própria ferramenta do LinkedIn, ela diz assim, mande uma apresentação, mande uma informação. E a maioria das pessoas não faz, elas seguem. Na verdade, eu tenho que dizer para você, Jaque, eu estou seguindo você porque eu admiro como você se comporta, como você entrevista, como você trabalha, como você é mãe, etc. Aí começa a conexão. Por enquanto, a gente é só um número aumentando números. O LinkedIn já propositalmente te leva a isso, mas acho que apenas uns 20% fazem esta relação. E a partir do momento em que você começa a relação, você vai estabelecendo conexões de coisas que são parecidas. Então, aquela história, nossa, eu também trabalho em varejo, eu também faço palestra, eu também gosto de reunir pessoas para discutir assuntos, etc. O LinkedIn propicia isso. Agora, precisa a atitude da pessoa em participar. Se você olhar no LinkedIn, por exemplo, nós temos um grupo que chama Mulheres de Varejo. Uhum. As mulheres do varejo começaram com um grupo de mulheres que trabalhavam na área de varejo e que começaram a se conectar até para trocar dificuldades profissionais. Você me ajuda nisso? Você me ajuda naquilo? Você já tem mais experiência? Como é que eu deveria fazer? Ela começou assim. Hoje é um grupo enorme e que tem dentro dele uma equipe que chama mentoria, aonde um grupo de mulheres se predispõe a mentorizar outras mulheres para que elas atinjam objetivos profissionais, às vezes, em geral profissionais, mas às vezes até pessoais no que diz respeito a melhorar a sua autoestima. O que vai dar suporte para a vida profissional também, porque inclusive, às vezes você não consegue arrumar um trabalho, porque você está tão ruim na autoestima, que primeiro eu preciso melhorar a tua autoestima para depois ajudar você a fazer uma conexão com o trabalho. Tá? Então, tudo isso são aproximações, mas elas precisam serem alimentadas. Sabe a história de você regar a plantinha? Uhum. Se não regar, não cresce. E o networking exija esse tipo de coisa. Agora, Silvia, você falando me faz lembrar que a gente acaba associando muito o networking exclusivamente à vida profissional. Mas você agora falando, eu lembrei aqui de várias pessoas que eu já recebi no programa, por exemplo, quando recebem o diagnóstico de um filho, de uma doença, de uma deficiência intelectual, ou até mesmo agora autismo, a gente tem falado bastante, e aí a mãezinha recebe essa informação. De repente, tem pouquíssima informação sobre esse assunto, o médico ali deu um diagnóstico, ou o psicopedagogo, olha, vamos investigar, vamos passar com o psicólogo. Quando ele encontra uma rede de outras mães, de outras mulheres que já passaram por isso eu posso chamar de networking também? Enquanto você responde, eu vou me preparar para dar um recadinho, tá? Por favor. Pode sim. Com certeza é muito interessante, porque a gente acaba conseguindo verificar que as pessoas vão se ajudando mutuamente. Há pouco tempo, por exemplo, eu participei de um grupo onde a gente vê que o pessoal vai fazendo uma parte de cannabis medicinal. Então, as mães foram se juntando para entender como elas poderiam trabalhar com aquela equipe, como elas poderiam fazer esse tipo de coisa e trabalhando de uma maneira interessante. Então, networking também é rede de relacionamento e também é rede de ajuda ao próximo, ajuda próxima entre os grupos e assim por diante.
Silvia, daqui a pouquinho eu vou te perguntar sobre o presencial. Já já a gente continua esse bate-papo, tá? Nosso programa tá de volta. Eu tô te esperando nas redes sociais do programa, o Instagram, @nossoprograma e a fanpage facebook.com/nossopgm. Tem o meu Insta também, @jaquestefano, através das redes sociais. Inclusive, enquanto o programa acontece, você pode deixar ali o seu comentário, a sua sugestão de tema. E eu te espero principalmente ao vivo no WhatsApp, que é o 0 operadora 11 3337 5886. A gente tá falando sobre networking com a Silvia Osso, que está esclarecendo as nossas dúvidas sobre o assunto. Ela é palestrante, mentora e especialista em desenvolvimento de pessoas. Já continuo o bate-papo com ela, mas agora é hora de destaques da redação. E agora a gente continua batendo papo depois dos destaques da redação com a Silvia Osso, que está esclarecendo as nossas dúvidas sobre networking. Silvia, vamos falar um pouco sobre o online, o digital, que esteve tão em alta, que se intensificou com a pandemia. Mas quando a gente fala da confraria que você viveu há alguns anos e deve ter vivido vários momentos de confraria, do que a gente viu aqui no nosso Trilha da Dica, e de vários momentos que eu escuto pessoas falando, fui chamado para um chá, fui chamado para um almoço, fui chamado para um bate-papo numa empresa X. Esses momentos presenciais são muito importantes? São, e cada vez mais importantes. Porque como ficamos muito distanciados, perdemos um pouco a capacidade do relacionamento presencial no que diz respeito a comportamentos. Não conseguimos muitas vezes olhar as pessoas, não conseguimos tocar as pessoas, e isso tudo faz uma grande diferença quando diz respeito a comportamento e a você deixar uma marca, né? E esta marca é feita com gentileza, com sorriso, com coisas que são, grande parte, físicas, né? E tem a ver, existe uma conexão que eu digo, Silvia, eu queria que você falasse sobre isso. Na minha vida é muito marcante, tá? Que é o olhar. Às vezes é só um olhar cruzado que já diz muito. Já gera empatia, já gera conexão, já dá vontade de rir, já dá vontade de... Você já está pensando alguma coisa, já está pensando com a outra pessoa, já dá uma conexão. Então, essa troca de olhar, a gente não consegue no virtual, né, Sil? Se você pensar na sua residência, muitas vezes, tá? Você vai encontrar o seguinte: cada filho está num quarto, os pais estão na cozinha, a mãe chama pelo WhatsApp, desce para jantar, eu estou jantando, olhando no WhatsApp, etc., e não olhando no olho. Vou te contar uma experiência vivida agora há 2 meses atrás. A gente está trabalhando com alguns menores aprendizes para serem colocados no mercado de trabalho, algumas ONGs, etc. e tal. E aí, qual é a grande dificuldade dos jovens? Eles caem na risada porque eles não conseguem olhar. Então, se eu estou atendendo você e vou perguntar, posso lhe ajudar em alguma coisa? Como é que eu posso perguntar isso olhando para baixo? Posso lhe ajudar em alguma coisa? Aí, quando ele levanta o rosto e olha para a cara da pessoa, ele começa a dar risada, porque assim, nossa, eu descobri que tem uma figura aqui na minha frente. E a dificuldade que eles têm é tão grande que nós tivemos que trabalhar várias dinâmicas só nesse tipo de coisa, de rodar, olhar, identificar, procurar algum sinal que me lembre, etc. e tal. E eles mesmos colocam isso como uma dificuldade. Então, o nosso papel, por exemplo, como pais, como mães, como educadores, é ajudar com que as pessoas, e principalmente os jovens, tenham esta habilidade, porque ela vai ser cobrada no seu processo de trabalho, porque vai ser necessária em algum momento. Você me fez lembrar, meu filho está com 5 anos, está com celular, a gente tem um combinado ali, são mais ou menos 20 minutos que ele usa por dia, que é na ida de casa até a escola. E no final de semana, às vezes, ele pega um pouquinho mais. E às vezes, na semana, ele não vai estar com esse celular no elevador, só na segunda e na sexta, que na segunda ele desce, na sexta eu deixo ele subir. Porque eu vi que ia ficar demais, aí eu falei, não, vai ficar estipulado 20 minutos por dia, beleza, beleza. E o que eu percebi? Entrou no celular, então logo que eu dei o celular, como é que eu descobri que isso aí não ia dar certo? Entrava no elevador, abaixava a cabeça com o celular, não cumprimentava a pessoa que entrava no elevador. Eu falei, pode parar, isso aí já não vai dar certo, já vi.
Porque eu não vou criar um filho, por mais que eu tenha ali estipulado 20, 30 minutos, tem a recomendação pediátrica, tem o que cada família quer fazer, que não vai olhar no olho de quem está dentro de um elevador, pelo amor de Deus. Eu acho que cabe muito a quem cria esses jovens também, porque a geração do meu filho é uma geração que já nasce, não é que nem a nossa que é híbrida, ela já nasce dentro do virtual. Se a gente não ensinar a olhar no olho, já era, né, Sil? Porque eles terão essa dificuldade. Então, se os pais e os educadores ajudam, eles serão híbridos. Se eles não tiverem, aparece a dificuldade que apareceu nesses jovens. Eles tinham dificuldade. E é, digamos, quase que uma dor. Para eles é difícil de verdade, Para eles é uma né? dor, é de verdade. Então, fica até meio constrangedor você fazer brincadeiras, tipo entrar no elevador, com quantas pessoas você olhou no rosto? Não, não olhei. Mas você estava sem celular. Não, mas eu não Mas daqui a pouco vai estar sem celular e não vai conseguir olhar mesmo estando sem o celular. Então, esse tipo de comportamento é um comportamento que cabe a nós estimular um pouco, né? A reunião na mesa, né? Na cozinha, num horário de jantar, o encontro num café com amigos, o encontro com grupos de trabalho, fazendo até trabalho de escola. Hoje, cada um faz o seu pedaço, manda pela internet, junta, e alguém diz assim, deixa que eu apresento. Ele apresenta muito bem se ele estiver na tela. Agora, quando você o coloca numa sala de aula, na universidade, para explicar, nossa, aquilo é um horror, porque eu não consigo identificar, eu não consigo olhar para a gente, eu consigo olhar para a tela. Gente, é difícil. Então, vocês pegam alguns vícios, tipo assim, se você me reforçou e fez assim com a cabeça, tem 40 na sala, eu olho só para você, como se eu estivesse olhando para uma tela. Se um outro fez assim com a mão, eu olho para aquela mão, não é porque eu identifiquei nada, é porque era tão diferente que eu perco, às vezes, o meu raciocínio olhando para aquilo, coisa que naturalmente você fazia antigamente, numa boa, com várias pessoas, etc. Você sabe que esses dias eu fui conversar com uma moça que ela é como se fosse uma influenciadora na rede social, tem 300 mil seguidores e está sempre ali falando da vida e da vida pessoal e dando opinião de política, com 20 e poucos anos, né? Sabe, do mundo, tá lá falando. Aí eu fui tentar puxar um papo, a gente estava numa mesa ali, né? Não consegue falar, não consegue desenvolver um papo. Eu falei, gente, mas fala tanto na rede social, tá sempre assim, ó. Eu falei, mas na rede social tá ali, postada, falando, dando toda opinião sobre política, direita, esquerda e centro, não sei o quê. Não consegue. Aí você falou um ponto que eu acho que também cabe a nós termos uma certa empatia e tentar ajudar, porque para esse jovem é quase uma dor, como você falou, né? Sim, é. E no futuro eles vão precisar efetivamente desse. Mesmo tendo inteligência artificial, tendo uma série de tecnologias que vão facilitar, efetivamente elas vão facilitar processos. Mas qualquer tipo de inteligência artificial, ela só vai conseguir repetir os modelos já existentes. Se o modelo é não afetivo, não verbal, não amoroso, ele vai repetir um modelo técnico. E gente não é robô, né? A inteligência está aprendendo com a gente a ser um robô humanizado. Verdade. Somos nós que vamos ensinar os robôs a humanização e não ao contrário. Então, mesmo quando você olha todo esse trabalho que a gente tem com a inteligência artificial e como rapidamente ela vem, você vai vendo no âmbito do profissional, principalmente, quanto isso é necessário. E nem só profissional. Se você pensar, por exemplo, nos prédios de apartamento hoje, as pessoas deixaram de se cumprimentar no elevador, de serem sociáveis com os demais. Então, a minha casa, eu faço o barulho que eu quiser, o vizinho que se dane. Não é bem isso, né? Estas coisas todas fazem parte de uma rede de relacionamento que subentende respeito, porque a rede de relacionamento também significa respeito. Perfeito. Né? E é muito importante que a gente pense nisso. E aí, pensando nesses jovens, já vou para as outras gerações, mas nesses jovens no mercado de trabalho, você falou, tudo bem, tem inteligência artificial e tal, mas em qualquer atuação que a gente procura, nós buscamos experiência. Sim. Até na compra online, por que você compra? Às vezes é a mesma blusa em 2 sites diferentes. Por que você escolhe um e não o outro? Provavelmente pela experiência. Por quem você segue na rede social, pelo que você viu no Instagram, porque te mandou uma mensagem no WhatsApp que te chamou a atenção. Então,
sempre o mercado de trabalho vai se sair melhor quando oferecer para o seu cliente uma melhor experiência. E isso, você pode até automatizar alguns processos, mas isso é só a gente que faz, né? É verdade. Não é, Silvia? E você viu, por exemplo, durante a pandemia, algumas empresas que faziam o seguinte, mandavam para você um bilhetinho. Se você pediu uma comida, escrito à mão escrito mesmo, à mão. né? Espero que você tenha um feliz almoço. Aquilo fazia uma diferença enorme, não era pelo preço. Você continuou comprando porque eles te mandavam um bilhetinho. Porque alguns te mandaram um chocolatinho, um brigadeiro de brinde. Que fosse de uma bobagem, sei lá, 20 assim. centavos, né? Efetivamente isso. Então, o que existe? A carga da afetividade, a carga emocional, ela é fundamental para o ser humano, é o que nos difere dos demais. E a gente tem que considerar isso para os próximos anos, cada vez mais. Agora, doutora, também temos a contrapartida daqueles que são um pouco mais velhos, da minha geração e mais, então 35, 40 anos e mais, que têm uma dificuldade muito grande de ir para a rede social. Então, se estão desempregados ou se querem uma recolocação, estão ali resistentes a não entrar no LinkedIn. Não quero falar com ninguém nesse negócio desse Facebook, desse Instagram. Afinal de contas, é preciso também se render a algumas redes sociais? Agora a gente vem discutindo ultimamente muito essa história do etarismo, né? Verdade. E como as empresas precisam acolher, etc e tal. Então eu digo o seguinte, eu conheço muitos colegas com a minha idade ou mais ou menos por aí, que estão recolocados, trabalhando, etc. E conheço, às vezes, jovens de 60 anos que estão totalmente fora do mundo, né? Então, a evolução ela é natural, a flexibilidade é natural. O fato de você estar se envolvendo com as pessoas é importante. Então, é importante que a pessoa aprenda. Felizmente, eu não uso o WhatsApp, você já brincou até, mas é aquela história, felizmente o WhatsApp facilitou muito, porque você enxerga muitas pessoas com mais de 40 anos utilizando o WhatsApp, quebrando uma pequena barreira e entendendo, sim, é possível me relacionar de uma maneira interessante. Lógico, tem uma carga muito forte de insegurança, porque como o pessoal não domina as mídias, ele tem receio de sofrer alguns problemas com a segurança dos seus dados, dos golpes e tudo mais. Mas eles estão aprendendo via WhatsApp e estão entendendo o que é necessário. Perfeito. Porque desta forma você vai construindo novas redes. Como é que você pode pensar que você tem ainda mais 30 anos de trabalho pela frente e não tem uma rede que vai te levar aos teus próximos 30? É a mesma coisa. O que você fez nos últimos 30? Como você chegou aqui? Quantos te auxiliaram? Quantos foram seus mentores? Quantos papos você bateu que fizeram muito sentido na sua vida? Este relacionamento também existe na mídia. E isto é importante também. Silvia, eu tenho menos de 5 minutos para encerrar o programa. Eu acho que toda essa construção do bate-papo leva para um momento muito importante. Tem muitas pessoas desempregadas nos assistindo. Talvez esse bate-papo tenha feito a pessoa refletir, poxa, eu tenho um bom networking, eu tive bons mentores, eu fui mentor para algumas pessoas, eu tenho lá um LinkedIn ativo. O que eu devo fazer? Estou procurando uma recolocação, aquela mulher que parou para maternar e agora quer voltar ao mercado de trabalho. Qual é o primeiro passo? Eu mando um WhatsApp, eu mando um oi no LinkedIn, eu ligo, para cada pessoa é de um jeito, o que fazer? Na verdade, a gente tem que utilizar todas as possibilidades que a gente tem. Então, basicamente, o LinkedIn, apesar do Facebook ser o mais utilizado no Brasil, ele não é tão considerado para a rede de relacionamento para trabalho. Até existe, mas ele é menos. O LinkedIn é o foco maior, onde os profissionais, onde as pessoas que, na verdade, são geradoras de opinião, que são decisórios nas organizações, estão lá. Então, é importante que eu esteja no LinkedIn? Sim. É importante que eu tenha um LinkedIn bastante profissional? Sim. É importante que, se eu encontrei alguém com quem eu me identifiquei, eu comece a estabelecer esta conexão. Eu peço para seguir, eu mando uma informação. Eu me conectei, estou pedindo para me conectar com você, porque me identifica profissionalmente. Tá, sei lá, eu sou auxiliar de enfermagem, você é um médico, e eu me identifico com a sua ética, as suas postagens, etc. e tal. Então, quanto mais eu trabalho este relacionamento, mais existirá a troca. A mesma coisa no Instagram, ele é um pouco menos troca, mas de qualquer forma te dá visibilidade. Então mostra
Quais são as tuas capacidades? Quais são as suas habilidades? Agora, se você pode, além disso, fazer uma rede, nem que seja um grupo do WhatsApp, dos teus colegas, das pessoas com quem você já trabalhou, de pessoas que podem estar te orientando, somando com você e trocando conhecimento, toda hora você está aprendendo, porque qualquer papo que a gente tem hoje é um aprendizado. Verdade. Eu deixo de conversar com você alguma coisa e ouço alguma coisa aqui, nossa, eu já posso conversar isso com a Jaque também. Então, é uma troca constante. O presencial é importante e está voltando. Assim como a gente viu nessa matéria da confraria, a gente já está vendo acontecer isso em vários lugares, tá? Empresas incentivando os grupos se encontrarem, aquele happy hour da sexta-feira virá um encontro. Porque os happy hours, os almoços também acabam sendo encontros. Os cafés, quem me conhece muito sabe que eu gosto de café. Uhum. E o pessoal do Brasil inteiro, às vezes, manda uma informação. Vou estar em São Paulo dia tal, podemos tomar um café? Gente, esse café não é pelo café, é por quanto podemos trocar ali, né? É um encontro afetivo, é um encontro de trocas profissionais, porque você vai me contar como você se desenvolveu, que necessidades você tem. Eu vou poder ver como posso te ajudar e vamos trocar, acima de tudo, a confiança no futuro. Porque a gente precisa de estímulo, já que o tempo inteiro. Perfeito. E quando eu encontro alguém que me dá um estímulo, ela marca a minha vida, às vezes melhor do que 6 meses de um curso de especialização. É verdade. Silvia, volto sempre. É sempre uma delícia bater papo com você, aprender com você. Para quem quiser entrar em contato, tem o e-mail seosso@uol.com.br. Tem também o LinkedIn, que é Silvia Osso, e tem o Instagram, que é @Silvia Osso, palestrante e mentora. Tá passando direitinho para vocês. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Uma Muito ótima obrigada. tarde, volte Adorei, sempre. muito boa tarde. Muito Adorei obrigada. estar com você. A gente muito também obrigada. amou, viu? Obrigada. Obrigada. E obrigada a você também por passar essa tarde com a gente. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Tenha um ótimo final de semana, uma excelente tarde. Continue com a programação da HIT e até segunda-feira ao vivo, se Deus quiser. Tchau, tchau.